E aí, pessoal, agora a gente chegou num conteúdo que eu acho muito massa, muito interessante, que é a parte de estados globais da aplicação. Então, a gente sabe que tem vários estados, então se você pesquisar aí por estados globais, React Native, você vai dar de cara basicamente com o Redux, Context API, que é o que eu vou trazer aqui, tem a Recoil, MobX, vários gerenciadores de estados globais, mas a gente vai focar na Context API, devido ao tamanho do projeto ser bem pequeno, fácil, então a gente vai conseguir manipular fácil, e até para você entender o que é a Context e como usá-la. E aí, ele até dá o exemplo aqui, que a Context barra contexto disponibiliza uma forma para passar dados entre as árvores de componentes sem precisar passar props manualmente em cada nível. E aí ele já dá um exemplo aqui embaixo do que seria isso. Então vou direto no exemplo que agiliza mais. E a gente tem um app, tem um componente chamado toolbar, que aí vai ter um tema que é o dark. No nosso toolbar a gente vai ter um themed button e aí vai ter também dentro dele o mesmo tema. E aí no time de button, ele vai pegar esse tema e vai passar também para um componente chamado button, que pode ser um componente até do React Native. Então você vê a quantidade de vezes que passou. Passou uma, passou duas, três. Então teve três passagens da mesma propriedade para três componentes diferentes. E aí a context vem para resolver isso. Então primeiramente se cria um contexto, aquele criou um React, create contexto do tipo light, criou um provider. Lembra agora das nossas aulas anteriores que a gente chegou a inserir vários providers, que foi o provider de tema, provider, acho que teve o provider de navegação. Então tudo aquilo que era provider, a gente estava inserindo, era basicamente ali um contexto com um provider desse dentro e um valor. Só que lá ele encapsulou, que a gente vai fazer um pouco mais para frente, para deixar até apenas aquela parte bonitinha ali do provider, navigation provider, por exemplo. Mas por baixo seria isso aqui. Então a gente vai ter um tema, um contexto de tema, ponto provider e um valor que a gente vai usar, que no caso aqui ele passou o dark. E aí você vai ter a sua árvore de elementos, que é a mesma forma ali, é um toolbar, um time de button e no final um button. Só que no caso que seria necessário usar realmente o nosso tema foi no botão. Então é igual a gente fez ali o nosso botão personalizado, a gente usou várias cores dos botões. Então, dos botões não, na verdade, do nosso tema nos botões. Então, é da mesma forma que ele pegou o tema context, simplesmente pegou o context type e colocou isso dentro aí do nosso contexto, que é o contexto de tema. No caso ali, ele está passando o nosso dark, que foi provido lá no nosso provider. Então, é basicamente isso que ele fez. Para a gente não ficar simplesmente falando aqui, então, na próxima aula a gente já vai começar a implementar o nosso próprio contexto, que vai ser um contexto de autorização, que a partir dele a gente vai conseguir fazer a manipulação das nossas rotas, se está logado ou não, baseado nisso. Então, por essa aula é isso, e eu te vejo na próxima.